Bom dia a todos. Meu nome é Marlon Nunes Silva, eu sou psicanalista e doutorando em estudos de linguagens pelo Cefet-MG. E, primeiro agradecer aí o convite para a participação no terceiro Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade, com o tema A Angústia e suas manifestações psicossomáticas. Bom, então o que eu farei aqui hoje nada mais é do que apresentar algumas leituras, e tecer alguns comentários. Então, bom dia a todos, Espero que vocês também acompanhem aí os demais temas durante todo o congresso. Reflexões iniciais. Freud, em Além do Princípio do Prazer. Angústia designa certo estado como a expectativa do perigo e a preparação para ele, ainda que seja desconhecido. Freud, em Além do Princípio do Prazer. Descobrimos, assim, que a prontidão para a angústia, com seu superinvestimento dos sistemas receptores, representa a última linha da proteção contra estímulos. Winnicott. Estamos nos aproximando da tão conhecida observação de que a ansiedade mais antiga é aquela relativa a sentir-se segurado de um modo inseguro. Trata-se do desejo e o afeto através do qual somos solicitados, talvez a fazer surgir tudo o que esse discurso comporta como consequência para a teoria dos afetos. Consequência não geral, mas universal é a angústia. Então, tanto em Freud quanto em Winnicott, a gente encontra a angústia também como um afeto. Aí eu trago aqui uma obra do Siqueiros, ele representando a mãe dele, ele denominou essa obra como Angústia. Então, aí, origem etimológica, Agon, termo proveniente do grego agon, significa luta, competição, disputa, conflito, discussão, combate, jogo, e quem tem as suas raízes na antiga Grécia, onde anualmente eram realizadas competições desportivas e artísticas. Regra geral, o agon constitui a parte mais extensa da antiga comédia grega, o coração da peça, sucedendo ao prólogo, onde era apresentada a ideia base ou dilema, ao párodo, que correspondia à entrada do coro, e precedendo a parábase, momento em que o coro se dirige ao público falando em nome do autor, e os episódios finais em que a ideia base é posta em prática, alternados com cantos corais, finalizando a peça com uma celebração ou união feliz. Assim, o agon consiste no debate, disputa ou relação conflituosa entre o personagem e o coro, ou entre duas personagens, cada uma apoiada por uma parte do coro, onde o ator, que representa as ideias do poeta, triunfa, regra geral, sobre o seu adversário, ultrapassando todos os obstáculos e dificuldades que se lhe deparem. Bom, não delongando tanto essa parte, a origem etimológica da angústia, do termo angústia, nesse sentido, determina também que a angústia, ela, apesar de causar-nos disputa entre nós mesmos, o nosso eu, o id, ou o supereu, e outras instâncias da linguagem, da própria linguagem, pode também constituir-se como algo bom, algo o qual você deve passa, e a partir dali vencer, tornar-se, digamos, se não mais forte, um pouco mais emancipado, autônomo, que seja. Angústia em origem etimológica, continuando. O termo tem também sido aplicado à tragédia grega e passado a designar, além do conflito entre duas personagens, o conflito interior, que eu acabei de falar, de consciência, de que servirão de exemplo
Dona Madalena de Vilhena e Telmo Paes, personagens de Frei Luís de Souza de Almeida Garrett. Agon surge como radical de alguns termos, como protagonista, antagonista, agonístico, agonia, entre outros. Em Otelo de Shakespeare, o Mouro é o protagonista e Iago o antagonista, no conflito que se verifica entre ambos. Angústia e DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que utilizando o DSM-5. Transtorno de ansiedade. Bom, então, como que a descrição no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5, como transtorno de ansiedade. De acordo com a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria, os transtornos de ansiedade incluem transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Os sintomas podem ser divididos em sintomas subjetivos, referentes à percepção de sensações desconfortáveis, como a própria angústia, inquietação, preocupações excessivas, medo ou pavor. E sintomas físicos, referentes a sensações corporais, como aperto no peito, palpitação, falta de ar, náusea, cólica abdominal, transpiração excessiva, tontura, tremores, calafrios, ou formigamentos. Neurose de angústia. Primeiro momento, entre o somático e o psíquico. Em todos os casos de neurose de angústia, Freud deparou-se com a presença de alguma perturbação na condução da vida sexual, expressando a presença de uma tensão sexual que não encontrava satisfação. Desta forma, ele concluiu que o estado encontrado na afecção, alteração patológica do corpo, da neurose de angústia, era decorrente da transformação de uma excitação somática sexual acumulada em afeto de angústia. Freud apresentara, então, a angústia como um afeto na fronteira entre o somático e o psíquico. Continuando, Freud apresentou a pulsão como um estímulo advindo do âmbito somático, que ganha expressão no aparelho psíquico como uma exigência constante de satisfação. Quando uma representação psíquica da pulsão assinalasse um desprazer, por exemplo, por ser incompatível com a moralidade da pessoa, essa representação seria recalcada. Neste processo, a libido inicialmente referente à representação ficaria livre e se expressaria como angústia. Bom, não sei se só necessariamente ao ato sexual em si, porque sexualidade, principalmente para a psicanálise, vai muito além do ato sexual, Mas essa pulsão, essa energia que nos move, ela, se não, digamos, satisfeita ou sublimada, ela pode gerar angústia. E de angústia a gente pode visualizar outras coisas também, mas vamos continuar aqui. Segundo momento, somente após a angústia que o recalque intervém. A angústia se fazia presente, então, antes do processo do recalcamento, enquanto um sinal que antecedia o recalque e que o disparava. Os estados afetivos mantinham sua origem em experiências muito primitivas na vida das pessoas, e a angústia remontaria a vivências dos primeiros momentos de vida. Há a ênfase da angústia como consequência da censura e do recalque, para alocá-la nos estágios mais primitivos da construção subjetiva. Bom, não à toa, a gente descobre ou salienta durante a clínica, em muitas circunstâncias, as pessoas, por receio, que geram, receios que geram as angústias ou a angústia, eles podem advir de situações as quais a pessoa viveu na infância. Então, alguns conflitos, por exemplo,
de relacionamento entre os pais, né? Uma criança, por exemplo, pode procurar não participar daqueles momentos de forma que ela vá fugir, sei lá, para algum tipo de brincadeira, por exemplo, jogar bola na rua, né, ter certo contato com a natureza, e aí vai, né, algum esporte, ou leitura, né, e em algum momento, durante a fase adulta, ela pode repetir isso várias vezes, tentando buscar algo que, naquele momento, quando criança, a, ainda a equilibrava, né? No segundo momento de teorização, Freud ressaltou a função do desamparo na constituição da subjetividade. De acordo com o autor, antes de a criança poder sentir o perigo da perda de objeto, presente, por exemplo, na ameaça de castração, ela se depara com o perigo da possibilidade da não satisfação de suas necessidades vitais. Tal situação corresponderia, em termos de economia psíquica, a uma sobrecarga de excitação, que não poderia ser psiquicamente elaborada, posto que faltariam ao bebê recursos para tal, devido ao seu estado de imaturidade tanto física quanto psíquica. Considerando a separação física da criança de sua mãe como paradigma para compreender a situação de desamparo, Freud assevera que a angústia reemergiria em diferentes momentos do desenvolvimento emocional da pessoa, como um sinal do perigo do possível desarranjo da organização psíquica estabelecida pelo sujeito até então. Bom, como eu falei anteriormente, né, há várias situações, e o Freud coloca aqui o exemplo do bebê quando da separação da sua mãe. Há, então, o deslocamento no campo de tematização sobre a angústia. Se, em suas primeiras concepções, a angústia se relacionava com uma falha no processo de representação de excitações somáticas, nos últimos textos, Freud relaciona a angústia ao estado de desamparo e de prematuridade do bebê, ao nascer e, consequentemente, aos primórdios da organização da subjetividade, no qual a linguagem ainda não fizera seu ingresso. Bom, não só como um bebê, mas bem como em outras fases, né? E principalmente agora, né, nessa sociedade muito informatizada, né, onde a gente tem uma infestação de informações, inclusive falsas, em muitas ocasiões nos vemos angustiados, né, ou desamparados, ou se desamparados, angustiados. O caso do pequeno Hans, né, relação entre fantasia de castração e angústia fóbica. Até agora, não parece haver quaisquer elos de ligação entre o impulso instintual reprimido do pequeno Hans e o substituto dele, que suspeitamos devesse ser visto em sua fobia por cavalos. Simplifiquemos sua situação psíquica, pondo de lado o fator infantil e a ambivalência. Imaginemos que ele é um jovem criado que está apaixonado pela dona da casa e que recebeu certas provas de simpatia desta. Ele odeia seu patrão, que é mais poderoso que ele, e gostaria de desembaraçar-se dele. Ser-lhe-ia, então, evidente, natural temer a vingança daquele e criar medo dele. Da mesma forma, pequeno Hans criou uma fobia por cavalos. Não podemos, portanto, descrever o medo que faz parte dessa fobia como um sintoma. Se pequeno Hans, estando apaixonado pela mãe, mostrava medo do pai, não devemos ter direito algum de dizer que ele tinha uma neurose ou fobia. Sua reação emocional teria sido inteiramente compreensível. O que a transformou em uma neurose foi apenas uma coisa: a substituição do pai por um cavalo. É esse deslocamento, portanto, que tem o direito de ser denominado sintoma e que, incidentalmente, constitui um mecanismo alternativo que permite um conflito devido à ambivalência ser solucionado sem o auxílio da formação reativa. Tal deslocamento é
tornado possível, facilitado na tenridade do pequeno Hans, porque os traços inatos do pensamento totêmico podem ainda ser facilmente revividos. As crianças ainda não reconhecem nem, seja como for, dão exagerada ênfase ao abismo que separa os seres humanos do mundo animal. A seus olhos, o homem adulto, o objeto de seu medo e de sua admiração, ainda pertence à mesma categoria que o grande animal, que possui tantos atributos invejáveis, mas contra a qual elas foram advertidas porque ele pode tornar-se perigoso. Como vemos, o conflito devido à ambivalência não é tratado em relação à única e mesma pessoa. É contornado, por assim dizer, por um do par de impulsos conflitantes que são dirigidos para outra pessoa como objeto substituto. Bom, resumindo, né, o pequeno caso do pequeno Hans, ele tem uma afeição ali pela esposa do rapaz e fica com medo, e esse medo ele vai conjugar pela sua admiração pelos cavalos, né? E aí eu peço a vocês que visualizem melhor com esse caso, porque ele chega a agredir os cavalos, né? E aí, para quem quiser saber mais, vocês podem ler, ou tem um filme também que chama Ecos, que representa muito bem o caso do pequeno Hans. Bom, angústia, Lacan. O que é angústia? Afastamos a ideia de que seja uma emoção. Para introduzi-la, direi que ela é um afeto, bem como eu já havia dito. O que é o afeto, então? Né? Vez por outra, tentei dizer que o que o afeto não é. Ele não é o ser dado em seu imediatismo, nem tampouco o sujeito sob forma bruta. Não é protopático em nenhum caso. Minhas observações ocasionais sobre o afeto não querem dizer outra coisa, e é justamente por essa razão que ele tem uma estreita relação estrutural com o que é um sujeito. O que eu disse sobre o afeto foi que ele não é recalcado. Isso Freud diz como eu. Ele se desprende, fica à deriva. Podemos encontrá-lo deslocado, enlouquecido, invertido, metabolizado. Mas ele não é recalcado. O que é recalcado são os significantes que o amarram. Bom, não sei se eu posso traduzir dessa forma, mas vou tentar colocar um exemplo. Supomos que a gente esteja, né, qualquer um esteja muito angustiado com algum tipo de condição, bem como o pequeno Hans. Enquanto vezes durante esse tipo de afeto a gente não se coloca à prova, né? Sei lá, tem pessoas que vão fazer exercício, em academia, correr, etc. Outras, saindo do trabalho, vão dançar, vão para o bar, né? Vão fazer uso de álcool, por exemplo, né? E aí vai. A gente pode dar outros vários exemplos, né? Escutar uma música, pegar o carro e dirigir, a moto, né? E aí vai. Bom, não entrarei nesse texto em razão de ter decidido hoje, como vocês estão vendo desde o começo, trabalhar sem rede de proteção. Bom, enfim, ele aqui, o próprio Lacan se colocando aqui em dúvida com relação à sua própria teorização do afeto e da própria angústia, né? Angústia e ansiedade. Ansiedade, geralmente estamos ocupados e envolvidos em relação a ela, e por isso ela nos deixa um tanto quanto adormecidos. A ansiedade pode ser uma maneira de se defender da angústia. Ideativa, manifestações relativas ao pensamento, sensação de pensamento acelerado, pensamento que não cessa, preocupação com o futuro, sensação de impossibilidade de impotência. Corpórea, sensação do corpo, dificuldade de respirar, o estômago embrulhado, algo pulsa, incômodo, manifestações no corpo. Angústia, algo mais visceral, íntima relação com o desejo do outro, parceiros, familiares, instituições, trabalho, ideal.
Íntima relação com a posição que eu ocupo em relação ao outro, com aquilo que eu suponho que o outro destina a nós, um tipo de demanda. Bom, digamos que se, né, estarmos ansiosos durante um bom tempo, isso vai se tornando angústia. Digamos que seja isso. Né? E quantas vezes nós nos vemos, né, durante meses, anos, dias, ansiosos com algum tipo de condição, seja familiar, seja no trabalho, seja nos estudos, né? E aí pode se tornar uma angústia, né? Tendo até algum tipo de reflexo corporal, psicossomático. Alteridade. Eu e o que eu imagino para o outro, esse ponto de referência, o que espero do laço social, o que valho, o que represento, o que sou. E aí aqui eu cito um trecho, né, do Lacan sobre a metáfora do louva-a-Deus, que tem a ver com as máscaras, né, as personas sociais, desses laços sociais. Revestindo-me eu mesmo da máscara de animal com que se cobre o feiticeiro da chamada Gruta dos Três Irmãos, imaginei-me perante vocês diante de um ou de outro animal, este de verdade, supostamente gigantesco, no caso, um louva-a-Deus. Como eu não sabia qual era a máscara que estava usando, é fácil vocês imaginarem que tinha certa razão para não estar tranquilo, dada a possibilidade de que essa máscara, porventura, não fosse imprópria para induzir minha parceira a algum erro sobre minha identidade. A coisa foi bem assinalada por eu haver acrescentado que não via minha própria imagem no espelho enigmático do globo ocular do inseto. Bom, aí ele explica, né, ele coloca, ele exemplifica a questão do laço social, o quanto que a própria máscara ela vai nos tornarmos estranhos, tanto para nós quanto para o outro. Demarcação da angústia na clínica. O encontro com o desejo do outro, com a falta no outro, correlaciona-se com a antecipação do outro que não há. Nesse ponto, a angústia é o sinal da perda do sentido, de um confronto com a ausência ou a presença. Toda angústia pode ser angústia de castração, pois antecipa o encontro com o outro que não existe. Bom, vou parar um pouco aqui para refletir nesse sentido, porque quantas vezes, né, uma falta de comunicação ela nos deixa meio que embaraçados diante do outro, né? E aí ou a gente se cala, ou a gente fala demais, né? Então é nesse sentido, tá? A angústia pode ser sinal da destruição subjetiva, ou seja, o sujeito aí é um objeto causa do desejo do outro. A angústia antecipa-se ao sujeito, neste ponto em que ele não é ainda. Bom, interessante visualizar que em muitas ocasiões, né, de feminicídio, por exemplo, bem como eu já havia falado sobre a falta de comunicação, né, há de certa maneira nesse momento, né, um aumento da angústia tanto para um quanto para o outro, e esse outro sucumbido, né, da, de um paternalismo exacerbado, um narcisismo primeiro exacerbado, né, porque resumindo bastante o narcisismo é a falta de comunicação, e dessa falta de comunicação uma volta a estados infantis de onipotência, né, o qual ele não suporta essas diferenças e invadido, né, de uma sociedade paternalista e machista, ele chega a exterminar, a matar a mulher.
Bom, então, lá onde estava o sujeito, o desejo deve advir. Entre o gozo e o desejo, a angústia é geralmente o sinal da exigência de produzir a suplência de uma falta. Anuncia que o sujeito deverá reencontrar-se lá onde isso estava e ele não sabia. Tem outros casos também, né? Vários professores, aí, não interessa o nível, se fundamental, médio ou superior, adoecidos, né? Porque em muitas ocasiões o que a gente tem visualizado é uma opressão do Estado através, por exemplo, de documentos ou simulacros de emancipação do próprio professor, né? Eles chamam de formação continuada, e muitas planilhas, né? Muita burocracia e uma falta de reconhecimento econômico, né? E isso causa ansiedade, angústia também, fazendo com que haja uma falta e, a partir dessa falta, é, vários adoecimentos, refletidos muitas vezes no corpo também. É fundamental porque a angústia nos indica como o sujeito ocupa uma posição de incógnita e, ao mesmo tempo, de objeto diante da alteridade, ou seja, diante da natureza ou condição do que é o outro. Bom, eu citei a questão dos professores aqui, mas várias outras profissões, né, como policiais, médicos, e outros mais, né, também são assolados, fora tantas outras, são assolados por vários adoecimentos, angústias, por conta das condições de trabalho. Condições em geral, tá? Tanto econômicas, quanto burocráticas, quanto do ambiente em si, de logística, né, de infraestrutura, e aí vai. Traduzir de outra maneira, podemos fazer dos momentos de angústia momentos de produção de saber onde há incógnitas. Bom, eu já havia dito isso também, né? E se a gente souber passar pelos momentos de angústia, talvez a gente fique menos inconsciente, não mais consciente das nossas condições, mas menos inconscientes. Segundo Winnicott, a psique não pode ser tomada como um dado natural no recém-nascido, mas deve ser concebida como uma conquista a ser efetivada no contexto da unidade mãe-bebê, posto que não há ainda uma diferenciação entre ambos. O cuidado oferecido pela mãe ao recém-nascido possibilita a elaboração imaginativa das funções corporais por parte da criança. Gradualmente, o bebê passa a integrar as suas experimentações corporais, resultando na conquista da vivência pessoal, de se habitar o próprio corpo, o que constitui a sua identidade psicossomática, ou seja, ter a experiência de existir dentro de um corpo. Por um lado, ela é entendida como o processo por meio do qual ocorre a elaboração imaginativa das funções somáticas, e por outro, como aquilo que é forjado a partir dessa movimentação. O que nos interessa ressaltar aqui, a despeito dessa distinção, é a importância da identidade psicossomática como base do desenvolvimento emocional da criança, pois, ao lado desse movimento fundador da unidade psicossomática, o acúmulo de memórias e o desenvolvimento das expectativas futuras possibilitam o alcance de um sentimento de eu. Ressaltamos a importância dos cuidados maternos em oferecer um ambiente que possibilite a integração psicossomática para que o bebê possa lidar progressivamente com as falhas ambientais que a mãe suficientemente boa vai aos poucos efetivando. A integração soma-se, então, à personalização, entendidos como processos fundamentais para o desenvolvimento emocional. Nos casos em que as falhas fossem demasiadas, a mente se ofereceria falsamente como um lugar onde a psique poderia residir, havendo uma primazia do funcionamento intelectual no que podemos denominar intelectualização. Nestes casos, ocorreria uma cisão mente-corpo. A pessoa teria a sensação de não habitar o seu próprio corpo, lhe faltando um sentimento de eu.
o que em Freud recebe o nome de despersonalização. Bom, tem uma ligação entre despersonalização e desrealização, mas eu acho que por agora a gente não consegue desenvolver isso. Mas entre aspas é quase a mesma coisa, né? Porque a pessoa desrealizada, ela pode chegar ao ponto de se despersonalizar tanto que se vê fora, né, do seu próprio, da sua própria existência. Sobre esses movimentos fundamentais do desenvolvimento emocional primitivo, o Winnicott alicerça sua concepção sobre o adoecimento psicossomático, entendendo-o como um conjunto de defesas efetivado tanto contra o perigo da integração soma-psique e a ameaça de aniquilamento daí proveniente, quanto contra a possibilidade de cisão entre ambos. Esse tipo de padecimento consistiria no modo do corpo se mostrar presente na vida do paciente de forma a impedir que a integração psique-soma se faça ou se desfaça completamente. Nas palavras do autor, um dos objetivos da doença psicossomática é o de retomar a psique da mente e levá-la de volta à sua associação íntima original com o soma. Bom, traduzindo, né, em muitas ocasiões a gente pode ficar alérgico ou gripado. Tá, tudo bem, né, as condições físicas, né, seja pelo tempo, por mudanças, sei lá, se faz uma viagem e vai para um clima ou mais quente ou mais frio, né, poeira demais, tá, isso pode existir, claro, mas em muitas ocasiões isso pode ser ou estar ligado, né, diretamente às condições da psique. Aqui cabe uma delimitação conceitual. A palavra psique em Winnicott não é sinônimo de mente. Essa última é entendida pelo autor como uma função intelectual que emerge no momento em que o ambiente começa a fazer a tarefa saudável de quebrar gradualmente a ilusão de onipotência do bebê. Eu já havia falado disso, né? A gente chega aqui. Tudo o que eu quero vira realidade. Nesse processo, o bebê, que antes só se deleitava sem precisar pensar, agora precisa olhar para a realidade e tentar entender o que está acontecendo. É nessa hora que a função mental aparece. A psique, no entanto, já existe. Ela é a elaboração imaginativa de partes e funções do corpo, ou, em outras palavras, é a amálgama de fantasias que o bebê elabora sobre o que ele vivencia no nível somático. Se um ambiente é suficientemente bom, ele permite ao bebê integrar essas fantasias ao corpo e passar a ter uma existência psicossomática, isto é, ter a experiência de existir dentro de um corpo. Caso o ambiente seja muito ruim, no sentido de não auxiliar o bebê nessa tarefa de integrar psique e corpo, a qual o Winnicott chama de personalização, a criança não percebe a vinculação entre o que ela produziu de fantasia sobre a experiência corporal e o próprio corpo, ficando refém de uma angústia inimaginável. A saída encontrada pelo bebê, nesse caso, é cindir completamente tais fantasias do corpo e refugiar-se na mente, na função mental, como acontece com muitos psicóticos, nos quais se observa uma capacidade intelectual fora de série. Entre esses dois extremos, isto é, entre um ambiente suficientemente bom e um ambiente que falha muito, existe o que a gente pode chamar de ambiente mais ou menos. Trata-se de um ambiente que não é bom o bastante, mas também não falha tão drasticamente a ponto de gerar uma cisão entre psique e sono. Quando o bebê é cuidado por um ambiente assim, ele consegue concluir a tarefa de personalização, mas de maneira muito precária. É como se a integração entre corpo e psique se desse de maneira frouxa, de sorte que o indivíduo se desenvolve normalmente, mas com uma tendência para a cisão.
isto é, para a psicose, sempre à espreita. É nesse momento que o sintoma psicossomático revela sua faceta positiva, pois é justamente ele que impede que a cisão aconteça. Bom, explicando, né? Pelo fato da integração corpo-psique ter se dado de maneira debilitada, sempre que o indivíduo experimentar situações de grande abalo emocional, como luto, separações conjugais, perda de empregos, etc., essa integração frouxa será abalada e a tendência à cisão emergirá. Nessas ocasiões, o organismo lança mão de uma doença psicossomática, como que para assegurar a frágil vinculação existente entre corpo e psique. Assim, a cisão não acontece, mas, em compensação, o indivíduo agora se torna refém de uma doença. Bom, eu já tinha falado disso, né? Só um complemento. Quando eu citei a questão dos professores, né, dos profissionais de outras áreas também, quando eu citei a questão do feminicídio, né? Notem, portanto, que, do ponto de vista winnicottiano, ao adotarmos o belicismo terapêutico que vê nos sintomas algo como Bin Ladens a serem extirpados, incorreremos num grave erro, pois estaremos atacando justamente a tábua de salvação do indivíduo, a pedra onde ele se agarrou para não cair no despenhadeiro da psicose. Além disso, não estaremos levando em conta a verdadeira doença constituída pela personalização frouxa e a sua correlata tendência à cisão. É por isso que, para o Winnicott, o tratamento de uma doença psicossomática passa pela provisão de um ambiente suficientemente bom por parte do terapeuta. Um ambiente em que o indivíduo se sinta seguro para poder retomar a tarefa que outrora foi feita porcamente, pelo ambiente mais ou menos. Agora, o analista assume o papel de ambiente, mas o analista assume o papel de ambiente, mas de um ambiente bom o bastante para ajudar o paciente a integrar corpo e psique. Se isso for levado a cabo, não será necessário fazer nada com o sintoma psicossomático. Ele simplesmente desaparecerá ou, pois, perderá sua serventia. Bom, não sei se exatamente desaparecer, né? Porque o próprio Lacan fala que a cura na clínica ou na psicanálise, ela se dá a partir do momento que você saiba lidar com os seus sintomas, né? O Winnicott não é o estado Winnicott afirma, né, não é o estado clínico em termos de uma patologia somática, por exemplo, asma, eczema, alergias, que deve ser considerado como um transtorno psicossomático, mas sim a persistência de uma relação abalada entre a psique e o soma, no amadurecimento de uma pessoa. A própria angústia, né? Se você delonga um estado de angústia, isso que tem que ser levado em conta. E não, né, literalmente, a consequência disso. Né? Ele coloca como exemplo aqui a asma, as alergias, como eu já havia dito também. Sonhos e angústia, além do princípio de prazer. Se os sonhos dos neuróticos acidentários levam os pacientes com tanta regularidade de volta à situação do acidente, com isso, eles realmente não servem à realização de desejos, cuja produção alucinatória se tornou sua função sob o domínio do princípio de prazer. Porém, podemos supor que, por meio disso, eles se colocam à disposição de uma outra tarefa, no caso o sonho, né, cuja resolução precisa ser efetuada antes que o princípio de prazer possa começar seu domínio. Esses sonhos procuram recuperar
o controle dos estímulos mediante o desenvolvimento de angústia. Desenvolvimento cuja não ocorrência se tornou a causa da neurose traumática. Eles nos dão, assim, uma perspectiva a respeito de uma função do aparelho psíquico que, sem contradizer o princípio de prazer, é, no entanto, independente dele e parece ser mais primordial que o propósito do ganho de prazer e da evitação do desprazer. Bom, então, assim, é porque em muitas ocasiões os sonhos eles podem surgir como realizações de desejos, né? Mas nesse caso é mais para estabilizar essa condição traumática, né, de prazer e desprazer. Mecanismo de defesa, né? Formação reativa, que está ligado aí às questões de ansiedade e angústia. Este mecanismo de defesa consiste em expressar o sentimento oposto ao que se sente, deseja ou pensa para reduzir a ansiedade. O fator causador da ansiedade costuma ser protegido pela mente inconsciente, o indivíduo tem dificuldade para identificar a sua existência. Logo, para os outros, ele pode passar a imagem de ser hipócrita. Um exemplo é quando o indivíduo desgosta de outro por conta de sua personalidade, crenças pessoais, sexualidade, nacionalidade, entre outros. Em vez de expressar esse sentimento, ele o trata bem para esconder o que sente de verdade. Ele também pode destratá-lo por secretamente desejar ser como ele e precisar se distanciar para não encarar esse desejo. Eu já havia dito isso também, né? Enquanto relacionamentos que as pessoas não conseguem se colocar diante de uma dificuldade ou de uma diferença, né? E aí elas preferem terminar, né, esse relacionamento, ou porque já não sentem tanta atração, digamos assim, né? Ou porque também se identificam demais. E aí, chegando ao final, né, coloco aqui para vocês alguns exemplos de filmes, né? O Encurralado, do Spielberg, o filme Crash, Estranhos Prazeres, do Cronenberg, né? Livros Angústia, do Graciano Ramos, e o filme Crash, o livro, né? E baseou, inclusive, o filme, do James Graham Ballard. Aqui algumas referências, né? E, bom, então é isso. Espero que vocês aproveitem aí um pouco do tempo que eu pude compartilhar com vocês, né? Se quiserem saber mais, né, sobre os meus trabalhos, livros lançados, vocês podem digitar aí no Google meu nome, ou, bom, façam isso, né? Digitem no Google que vocês vão ver, tem um site também, né? Se caso alguém precisar, tem meu site, quando vocês digitarem Psicanalista Marlon Nunes, vai aparecer meu site. Podem me procurar para a gente conversar, bater papo, ou se precisarem, né, alguém precisar de atendimento, também estou à disposição. E mais uma vez agradecer aí a organização do Terceiro Conec. Então, um abraço e até a próxima. Muito obrigado.